Olá, cá estamos de novo em Mindela Televisão. Temos como convidada hoje a Marta Soares. Vamos falar como descobrir o propósito de vida. Antes de mais, Marta, obrigada por aceitares o nosso convite. Obrigada eu. E explica-nos então o que é o propósito de vida, antes de percebermos como é que lá chegamos. Ok, vamos lá ver. O propósito de vida é mais importante nós descobrirmos o que é que não é o propósito de vida do que o que é. Porque a maioria das pessoas assume que um propósito de vida está muito relacionado com a carreira, está muito relacionado com o curso superior, quando não é verdade. Portanto, o propósito de vida tem a ver com a marca que nós queremos deixar no mundo, tem a ver com o legado que nós queremos deixar. E eu, inclusivamente, tenho por hábito fazer uma brincadeira com os meus clientes, que é eles em casa experimentarem escrever aquilo que gostavam que alguém escrevesse em nome deles no dia em que eles partissem. Porque, geralmente, quando alguém escreve depois de alguém partir, escreve sobre a vida, não escreve sobre a morte. E então o propósito de vida tem muito a ver com o legado, com a marca que nós queremos deixar na sociedade, na nossa família, nos amigos, no mundo que nos rodeia. Portanto, o propósito de vida é uma coisa que não é fixa, que não é estável, que evolui connosco, que se transforma connosco, e se o nosso propósito de vida aos 18 anos é um, pode ser outro completamente diferente aos 30. Ok, e esse propósito vai-se renovando então? Esse propósito vai se renovando, vai de alguma forma evoluindo connosco. Para a maioria das pessoas, o propósito de vida aos 18 anos está muito relacionado com o curso superior que se tira. No meu caso, eu tirei um curso de marketing, assumi automaticamente que era aquela a minha paixão e foi durante muitos anos, e portanto aquilo para mim era o meu propósito de vida, estava relacionado com tudo aquilo que eu fazia através do marketing. Portanto, estaria muito mais a falar numa dinâmica social normal, em que estaria a trabalhar numa grande empresa, como estive, e para mim faria-me sentido crescer nessa perspectiva profissional. Quando cheguei aos 34 e que me caiu a ficha e que percebi o meu propósito de vida já não é o mesmo, e comecei a rever tudo aquilo que eu queria, quem eu era, quem é que eu queria ser, o meu propósito de vida mudou também. E muda para a maioria das pessoas. Aliás, a maioria dos meus clientes que trabalham ao propósito de vida tem mais de 30 anos e já está a pôr em causa a sua própria profissão. Porquê? Porque evoluiu de alguma forma até um estado diferente daquilo que era, e então foi à procura de algo novo, de algo diferente, de algo que lhe faz sentido, que a profissão que tem atualmente já não preenche. Mas tu dizias que o propósito de vida não tem a ver com a profissão, no entanto, Exatamente. estavas agora a comentar que aos 18 o propósito de vida é trabalhar numa empresa e aos 30 já é rever tudo isso. Nem mais, porque nós normalmente, quando entramos na faculdade, somos jovens, estamos a pensar muito em nós, somos muito egoístas, o nosso propósito de vida está centrado única e exclusivamente em nós. Eu quero muito dinheiro porque eu quero viajar, porque eu quero constituir família, porque eu quero ter uma casa daquele tamanho. Tem muito mais a ver com a imagem que deixamos no mundo do que com a marca. À medida que nós vamos evoluindo, começamos a tentar mudar a forma como aqui estamos e a forma como influenciamos toda a nossa volta. E então já começamos a ver como propósito de vida ajudar os outros a evoluir, ajudar os outros através de um formato qualquer relacionado com a saúde. Por exemplo, há muitos médicos cujo objetivo é ajudar, mas o propósito de vida não tem que estar diretamente relacionado com uma profissão. E eu dou um exemplo, há muita gente que encontra por meio do voluntariado o seu propósito de vida. Tem a sua profissão, mas no voluntariado encontra a forma como realmente se sente a deixar a marca no mundo. É o seu legado, não é a sua profissão, é o voluntariado. Outro formato também muito habitual são aquelas pessoas que largam literalmente tudo para os filhos e que deixam a profissão para cuidar dos filhos. O seu propósito de vida está relacionado diretamente com o educar e acompanhar os filhos ao longo da vida. Ok, então e como é que nós chegamos a descobrir este propósito? Eu tenho por hábito dizer, não é fácil, vamos lá ver, não é fácil para quem não faz ideia qual é o seu propósito de vida, encontrá-lo. E eu tenho por hábito dizer que, para a maioria das pessoas,
acima de tudo têm que se descobrir a elas próprias. E este é um dos maiores problemas ou obstáculos, eu não gosto da palavra problemas, é um dos maiores obstáculos a encontrar o propósito de vida. É que a maioria das pessoas, quando está à procura do propósito de vida, ainda não se conhece, ainda não sabe quem é, ou então não sabe quem é que quer ser. E, portanto, não consegue encontrar o propósito de vida. Em todo o caso, eu encontro normalmente 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que procuram um coach com o objetivo definido de ter as ferramentas para o seu propósito de vida, portanto estamos a falar de pessoas que sabem exatamente aquilo que querem, têm o objetivo muito bem definido na cabeça deles, mas não têm as ferramentas para lá chegar. Temos aquelas pessoas que não fazem mesmo ideia de qual é o propósito de vida que têm e muitas vezes tem a ver muito mais com uma descoberta interior de quem elas são do que propriamente com o propósito de vida. E depois temos aquelas pessoas que querem não saber qual é o seu propósito de vida. E porquê é que eu digo isto? Porque são pessoas que sabem qual é o seu propósito de vida, mas não querem aceitar que aquele propósito de vida é o delas. Porquê? Porque muitas vezes são propósitos de vida tão diferentes daquilo para o que elas foram formatadas, que acaba por ser complicado a nível social, a nível familiar, a todos os níveis, conseguir parar aquilo que estão a fazer para fazer algo diferente. Um exemplo é, por exemplo, aquelas pessoas que largam tudo, largam a profissão, largam a família para fazerem voluntariado em África, na China, durante meses a fio. E essas pessoas muitas vezes têm ali uns bloqueios familiares enormes. Então, tu falavas dessas pessoas que largam tudo, mas no entanto é sempre importante encontrarmos aqui um equilíbrio, não é? Sem dúvida. Vamos lá ver, cada pessoa é uma pessoa, cada objetivo é um objetivo, cada vida é uma vida e aqui encontrar o propósito de vida não significa que a pessoa o queira viver. Até pode encontrá-lo e não estar disposta a largar tudo aquilo que tem que largar para o seu propósito de vida, mas em todo o caso, para a grande maioria das pessoas, o seu propósito de vida é algo concretizável. Aqui a diferença é o meio que a pessoa vai utilizar para atingir o seu propósito de vida. Uma pessoa, o caso que eu dava de largar tudo e viajar para fazer voluntariado, pode fazê-lo ao pé de casa. Se não quiser largar a sua família, se não quiser largar os seus filhos, o seu ambiente, a sua sociedade, a sua comunidade, fica por casa e pode fazer voluntariado por perto. Mas temos todo o tipo de pessoas, cada pessoa é uma pessoa. E, portanto, nós temos que analisar, nós temos que ir em detalhe, perceber o que é que a pessoa quer e como é que ela se sente feliz. Acima de tudo, o que é que a faz feliz. Qual é o meio que a ajuda a atingir o fim. Porque o meu propósito de vida pode ser ajudar. E se calhar eu poderia ter tirado o curso de medicina, que a minha mãe ficava muito contente, mas não é esse o meu propósito de vida, ou seja, eu quero ajudar, mas não através deste meio, eu quero ajudar de outra forma, ajudando, aumentando as consciências. Portanto, eu posso ser médica, posso ser enfermeira, tem a ver com o meio como eu chego ao meu propósito de vida. E nós temos muita gente que tem exatamente o mesmo propósito de vida, mas escolhe meios diferentes para o atingir. E como é que essas pessoas, no caso dessas pessoas que tu falaste e deste como exemplo, que não cumprem o seu propósito de vida, o que é que naturalmente poderá acontecer? Frustração, falta de noção de comunidade, porque aquilo que sentem a grande parte das pessoas que não encontram o seu propósito de vida, sente que de alguma forma a comunidade está contra si. Porquê? Porque está a trabalhar diariamente numa rotina que não é aquela que faz feliz a pessoa. E cada indivíduo tem uma rotina que é muito própria. Inclusivamente cada propósito de vida, ou o meio porque se atinge esse propósito de vida, tem rotinas muito próprias. Eu posso, no meu propósito de vida, decidir que vou me levantar ao meio-dia todos os dias, ou às 5 da manhã todos os dias. Tem a ver com o meu propósito de vida, com a forma como eu quero viver a minha vida. As pessoas que não a vivem podem, obviamente, encontrar algum nível de felicidade, mas não acredito que estejam felizes realmente a fazer o dia a dia sabendo que não estão a encontrar o seu propósito, que não estão a viver o seu propósito, porque no fundo são pessoas que vão viver a vida toda sabendo que vão chegar a um determinado dia em que não vão estar cá
e que a marca que gostavam de ter deixado no mundo não a deixaram. A maioria das pessoas não segue o seu propósito de vida por medo. Por medo, por conforto, mas acima de tudo por medo. Como é que nós descobrimos se estamos ou não a cumprir o nosso propósito? Nós descobrimos principalmente, eu costumo dizer, aquelas pessoas que acordam de manhã com um sorriso na cara, sabendo que estão realmente felizes, que se sentem realmente realizados e por muito cansados que estejam e por muito mau que esteja a ser o dia, sentem que estão a fazer algo mais, significa que estão a viver o seu propósito de vida. Tem a ver com uma realização pessoal única que só se consegue atingir através do propósito de vida. Então a chave é esse sentimento de realização. Ai, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Há uma grande diferença e eu noto, por exemplo, clientes meus que encontraram o propósito de vida, a mudança física, a mudança da linguagem corporal, a mudança da linguagem verbal, a mudança da cara, dos olhos, do sorriso, é de tal forma que parece que estamos à frente de uma pessoa completamente diferente. Isso implica muitas vezes transformação ou mudanças na nossa vida ou naturalmente nós descobrimos que até já estamos a fazer a coisa certa? Depende de cada pessoa. Há pessoas que vivem o propósito de vida a vida inteira e que o encontraram da forma mais fácil do mundo. E eu dou um exemplo porque para mim é um grande exemplo de alguém que sabia qual era o seu propósito de vida no momento em que nasceu, que é o Ronaldo. Eu tenho a certeza que o Ronaldo terá dias muito maus e terá dias em que sente que tem dores em literalmente todos os músculos do corpo. Mas ele acorda com certeza com a motivação que precisa para dizer é isto que eu quero, é isto que eu vou atingir. Mas temos o caso do Ronaldo, que eu acho que ele deve ter nascido com a certeza de que ia ser o melhor jogador de futebol do mundo, e há aquelas pessoas que podem viver a vida inteira sem saber qual é o propósito de vida. Aqui qual é a diferença? A diferença é que para aquelas pessoas para quem não é natural, têm que ir à procura. E porquê é que nós temos esta dificuldade, Marta, de encontrar o nosso propósito de vida? Se é assim tão motivador e tão fantástico, porque a vida toda entra em harmonia e sintonia e flui, porquê é que é tão difícil para nós? Eu acho que não é uma questão de dificuldade, é uma questão de educação. Nós somos educados a seguir uma perspectiva social em que todos nós temos que ir à escola, temos que saber a mesma coisa, temos que aprender as mesmas coisas, temos que tirar os mesmos cursos e temos que seguir um padrão, temos que ser todos ovelhinhas. Formatados, nem mais. Então o que é que acontece? Para a maioria das pessoas, só muito mais tarde, como é o meu caso, só muito mais tarde é que descobriu, ok, existe um propósito de vida que não tem necessariamente que ser aquilo para o que eu fui formatada. E essas pessoas, e são a maioria, acabam por se sentir frustradas com elas próprias, com a família que lhes incutiu esta programação mental, com a escola, com tudo o mais. Seria muitíssimo mais fácil se nós aprendêssemos o que é o propósito de vida no momento em que nós entramos na escola e começássemos a trabalhar para o propósito de vida quando estamos na escola. Mas se pensarmos bem, se uma criança na pré-primária disser o meu sonho é fazer uma viagem para Marte, o meu propósito de vida é viajar pelos planetas, automaticamente terá quase todas as pessoas à sua volta a dizer não, isso é impossível. Portanto, nós já estamos a limitar os sonhos das nossas crianças, dizendo coisas como tu um dia vais ser médico, tu vais seguir as passadas do pai, tu um dia vais ser alguém importante. E nós registamos isto, acaba por ser uma programação mental que nós ouvimos às vezes desde que estamos ainda na barriga. E, portanto, sentimos uma obrigação social de seguir aquele padrão de vida, em vez de irmos à procura daquilo que somos nós, que nos faz feliz. Porque, na realidade, a maioria de nós nem sequer se conhece a si próprio, não conhece os seus valores, não sabe aquilo que gosta, não sabe quais são as crenças que tem, que limitam a vida que querem ter. Portanto, estas coisas, geralmente, quando nós falamos em valores, a maioria das pessoas fala naqueles valores que são comuns a toda a gente, e que nós achamos que toda a gente tem que ter os mesmos valores, quando a nossa hierarquia de valores é tão diferente uma das outras,
e nós sentimos que nós temos que ser iguais. Nós temos todos que casar, nós temos todos que ter filhos, nós temos todos que ter uma profissão importante, nós temos todos que ter muito dinheiro, porque essa é a única forma de sermos vistos e respeitados pelos outros. Há quem fale que o verdadeiro propósito de todos nós e que todos nós trazemos é, na verdade, e tão só, esta descoberta de conexão divina com Deus, com a vida, com a natureza, enfim, esta energia criadora que nos mantém aqui. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu também sou uma pessoa com uma perspectiva espiritual muito, muito forte. Eu acabei por, ao longo do tempo, fazer duas definições diferentes exatamente para não as misturar. Entre aquilo que é o nosso propósito de vida, que é nosso, egoisticamente nosso. Ao nível da personalidade. Ao nível da personalidade e aquilo que é a nossa missão de vida. Eu acredito, mas isto é uma crença pessoal, obviamente, que todos nós nascemos com a missão de evoluirmos enquanto alma. E ao evoluirmos enquanto alma, nós temos, obviamente, um conjunto de tarefas que temos que fazer para crescer nessa perspectiva de alma. No entanto, eu posso ter como missão espiritual evoluir como alma, mas posso ter um propósito de vida que me vai ajudar à missão, ou não, posso ter um propósito de vida que seja simplesmente para eu me sentir realizada na vida que é esta aqui, agora. Mas no fundo, ao descobrires esse propósito da alma, acabas por ter que estar em sintonia com outro propósito, porque senão não estarias com a alma. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Claro que depende sempre da pessoa, de pessoa para pessoa, daquilo em que acreditam, porque tem a ver, lá está, dependendo daquilo em que acreditam, assim é a sua missão na Terra. O propósito de vida geralmente está muito relacionado com a forma de atingir essa missão, mas não necessariamente. A missão para mim, a missão espiritual para mim é algo que vai mais além, porque eu acredito que para além da minha missão de evolução pessoal, eu tenho uma outra missão em relação a cada pessoa que eu encontro. Eu tenho uma missão quando estou contigo, eu tenho uma missão com a minha mãe, eu tenho uma missão com o meu pai. Portanto, acho que nós todos aqui estamos muito ligados espiritualmente, com uma missão conjunta, que é de todos, que é do ser humano, mas uma missão de cada uma das almas na influência que temos com a outra pessoa. O propósito de vida é uma coisa que eu acho que é muito mais terrena, tem muito mais a ver com execução daquilo que eu quero fazer na Terra e não tanto na minha evolução de alma. Mais de pessoa, de ser humano, do que de alma. Perfeito, Marta. Muito obrigada por esta partilha eu. e por aceitares o nosso convite. Obrigada eu. A todos vocês que nos seguem aqui em Mindala Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e já agora de partilhar este vídeo com os vossos amigos e com as pessoas que podem ter interesse e possam precisar de algum tipo de transformação ou de conexão a este propósito. Da minha parte é tudo, até já.